Você já ouviu falar dos seres abissais? Criaturas plasmadas que habitariam as regiões mais densas do umbral e que seriam responsáveis por trazer grande dor e sofrimento aos habitantes do astral inferior. Neste vídeo eu vou falar mais sobre esse assunto, então vem comigo. Pessoal, vamos a mais um episódio da nossa série Bestiário do Umbral e neste episódio nós vamos falar sobre as criaturas abissais. Lembrando que se você não assistiu aos outros episódios da série, entra aqui no perfil e assiste. Antes da gente falar dos seres abissais, vamos primeiro falar do abismo, ou o fosso, como também é conhecido. O abismo seria um ponto de convergência no astral inferior. Algumas pessoas falam que o abismo seria uma dimensão dentro de uma outra dimensão. Outros locais falam que o abismo seria a região mais antiga do umbral. De qualquer forma, o abismo seria o ponto de encontro, vamos colocar assim, dos espíritos mais bestiais que existiriam no astral inferior. Pessoas que já fizeram desdobramento, projeção astral para regiões do abismo, ou pessoas que tiveram um EQM e foram para locais, para regiões do abismo, relatam que este local seria o inferno bíblico. Vocês sabem que eu defendo que céu e inferno não existe, né? São contos da carrochinha, porém, no caso do abismo, né, aí até faz sentido o espírito que teve alguma experiência nesse local relatar que sim, lá seria o inferno. Acredita-se que no abismo haveriam 4 senhores, ou seja, 4 regiões dominadas por 4 seres que estariam numa luta eterna, numa briga eterna para dominar aquela região. Eu já falei sobre o abismo e sobre o fosso na temporada 1 e 2 da série As Regiões Mais Trevosas no Umbral. Ambas temporadas estão disponíveis aqui no meu perfil. Então assiste essa série também se você quiser ter mais informações sobre o abismo. Mas vamos falar sobre o que interessa, as criaturas abissais. E eu vou dividir esses seres em 4 categorias. Na categoria 1 nós teríamos os habitantes regulares, na categoria 2 os bestiais, na categoria 3, os vassalos e na categoria 4, os senhores. Vamos começar primeiro então pelos habitantes regulares. Basicamente seriam espíritos comuns, totalmente ignorantes, comandados por desejos e vícios, sem perspectiva de evolução, com a consciência totalmente alinhadas a padrões de raiva, ódio, vingança, fome pelo poder, e a tendência é que esses espíritos vão em direções cada vez mais selvagens, agindo basicamente como zumbis. Uma classe de espírito que se encontra aqui são os famintos, eu abordei sobre eles no primeiro episódio desta série, então assiste o episódio 1 para você entender como estes espíritos funcionam, tá disponível aqui no perfil. Depois nós vamos para as criaturas bestiais. Um bestial é o espírito que basicamente plasma formas de forma inconsciente, formas essas que muitas vezes são extremamente grotescas. Muitos deles assumem formas híbridas de animais, outros plasmam formas totalmente desfiguradas. Para estes seres não existe mais volta. Aliás, até existe através da reencarnação compulsória, mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Dentro da categoria bestial, existem seres que são aglomerados de consciências bestiais. Ou seja, espíritos que têm seu padrão de consciência tão atrelados um ao outro que acabam se aglomerando em uma única forma física. Algumas pessoas em projeção relatam que viram seres gigantes no umbral. Na verdade, esses seres são vários outros seres condensados em um só. A única função de um bestial é ser utilizado como arma de guerra em batalhas e em guerras no astral inferior. São espíritos extremamente perigosos, violentos e totalmente dominados por seus instintos e desejos. Na categoria 3 nós temos os vassalos, que seriam espíritos ou até mesmo guardiões do abismo. Eles basicamente respeitam e seguem ordens, seguem funções dos senhores do astral inferior. Muitos desses são magos trevosos, e são espíritos com um padrão de consciência totalmente voltados para a manipulação através da magia. Seu alinhamento moral está totalmente deturpado, e eu sei que eu já falei aqui no perfil que a questão moral é uma questão muito complexa de se avaliar, porém para os vassalos do abismo tudo que importa é o poder. Os senhores do abismo sabem que não podem confiar neles, apesar que muitos vassalos apresentem ali uma certa lealdade temporária. Muitos deles trabalham e agem em prol das falanges que têm ali uma procedência duvidosa no astral inferior. Grande parte desses seres são responsáveis pelos pactos, trocas que a gente vê aqui no nosso plano físico. E muitos deles acabam formando falanges em prol destes senhores do astral inferior. Exemplo, imagina que você seja um desses senhores do astral inferior e que você tenha 10 vassalos, ou seja, 10 subordinados ali que fazem tudo por você. Cada um desses vassalos poderia formar uma falange a fim de trazer mais membros para dessa forma aumentar ali o seu poder militar e estratégico dentro das zonas umbralinas. E muitas vezes é comum haver brigas entre facções pertencentes ao mesmo senhor. Os vassalos são seres extremamente inteligentes, sábios e com alto poder argumentativo e manipulativo. Por muitas vezes estes vassalos têm um poder de influência tão grande
que são considerados os chefes ou senhores do astral inferior, do abismo. Mas não, eles apenas respondem a um comando que está mais abaixo ainda. Ou acima, dependendo do ponto de vista. E aí a gente vai para a categoria 4, os senhores abissais, os senhores do abismo. Mas eu vou falar sobre isso no próximo episódio da série, então segue o perfil, curte, comenta e compartilha. Marca aí nos comentários aquele seu amigo ou amiga que curte estes assuntos e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!